Sejam bem-vindos ao podcast Impacto Digital com o DPO André Ravani. Tudo bem, André? Tudo bom, Rosi? Como é que estão as coisas? Sejam bem-vindos aí a todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rosi Mello, sou convidada nesse podcast e nós temos feito aí uma sequência de conteúdos para poder orientar mais sobre essa lei de proteção de dados, a LGPD, que tem muitas dúvidas ainda e aos poucos a gente vai dividindo aqui com vocês as experiências do Dr. André Ravani. E eu quero avisar vocês também que no Instagram, Lares LGPD, nós faremos lives semanais também. Então, você pode mandar sugestões de conteúdos direto no perfil da Lares no Instagram. Bom, hoje nós vamos falar sobre a LGPD em condomínios, né, doutor André? Fala um pouquinho para a gente como que funciona esse universo de condomínios. Tá. Bom, Rosi, realmente temos aqui um ponto bem importante ligado à lei de proteção de dados. Por quê? Porque existe, inclusive, uma discussão hoje em dia se, de fato, a lei deve ser aplicada aos condomínios, né? Por conta de uma questão específica da legislação, porque você tem uma interpretação de que a lei ela deve ser aplicada a relações mais comerciais, onde a pessoa tem alguma apuração financeira e tudo mais, né? Sendo que, de outro lado, a legislação também fala que a lei não será aplicada em relações meramente pessoais, né? E aí o condomínio, em tese, fica em um limbo ali para você saber se de fato é uma relação comercial ou não. Bom, os doutrinadores aqui, a maioria dos professores, os estudiosos sobre a lei de proteção de dados, estão caminhando para o entendimento de que a lei, sim, deve ser aplicada. Tá? Logicamente que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regulamentar um pouco mais disso mais para frente, mas o fato é que nós temos, sim, né, uma grande massa de dados pessoais que são tratados ali pelo condomínio como pessoa jurídica, né? E essa pessoa jurídica que tem arrecadação de valores através das taxas condominiais, enfim. Existe, sim, então, esse entendimento de que, de fato, a lei será aplicada nesse nicho de atuação, digamos assim. Então, necessariamente não está definido que vai ser aplicado aos condomínios? Existe ainda essa possibilidade do condomínio decidir? Como que eles estão entendendo isso na lei, doutor? Existe, na verdade, é o que a gente chama de brecha da lei, né? Porque você não consegue interpretar de uma maneira segura de que a legislação deve ser aplicada aos condomínios. Então, a partir desse ponto, como a legislação ela não é tão clara nesse sentido, cria-se aí a possibilidade de interpretação. Né? Quer dizer que o condomínio pode ou não aderir? Então, não é uma faculdade do condomínio. O que está se analisando é se, de fato, a lei deve ser aplicada ou se ela não deve ser aplicada aos condomínios. Existe, logicamente, a maior parte aí dos estudiosos indicando, né, a necessidade de aplicação à lei de proteção de dados, o que de fato traz mais segurança para os condôminos, né? Você tocou num ponto muito importante, né? Porque quando a gente fala em condomínios, e por coincidência, eu sou subsíndica do meu condomínio, eu já fui síndica. Você vê que coincidência, né? Eu estou achando já uma consultoria aqui com o André. Porque assim, gente, nesse momento eu moro em São Paulo, né? E, claro, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, pode ser de qualquer lugar do Brasil. E dependendo do tamanho do condomínio, é praticamente uma pequena cidade, né? Porque tem condomínios pequenos. Por exemplo, quando eu morei em Curitiba, eu era síndica de um condomínio de 7 casas. Hoje, eu sou subsíndica de um condomínio de 260 apartamentos. 1.000 pessoas, pelo menos, convivem só nesse condomínio. Por que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque agora, além de termos condomínios grandes, aqui em São Paulo nós temos condomínios imensos. Se a gente for, então, para regiões como Alphaville, que são
verdadeiras mini cidades dentro do bairro, você vai ter aí um universo muito amplo. E aí vem a questão, né? A LGPD ela se aplica a quem utiliza atividade comercial. E aí vem a questão, hoje as pessoas estão trabalhando também em home office, o que abre mais uma questão. Quase todas as residências viraram também um ambiente comercial. Faz sentido, André, o que eu estou te falando? Que eu já estou viajando aqui no universo de residências e condomínios. Não, de fato a gente tem que tomar um certo cuidado aí, por quê? Porque nessas relações dentro de condomínio, a gente tem, como é natural acontecer através de aplicação de uma legislação nova, uma confusão muito grande entre as pessoas que fazem parte dessa sociedade, né? Então, dessa microsociedade, como nós falamos, né? Você comentou aí de realmente condomínios grandes que são, você tem ali, por exemplo, condomínios clube, né? E você tem um universo gigantesco de famílias, né? Um apartamento com, um condomínio com 200 apartamentos, você tem, em regra, né, uma sociedade aí com pelo menos 800 pessoas, né? Então, você tem realmente uma massa de dados muito grande. E aí existe a necessidade de você definir qual é a responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, quando nós falamos na responsabilidade do condomínio, ele tem a responsabilidade sobre os dados que lhe são confiados pelos condôminos. E somente a isso. Ah, mas a atividade do condômino que exerce dentro de casa. Bom, se ele tem a atuação dentro de casa através de uma empresa, por exemplo, de marketing digital, né? Vamos utilizar esse exemplo, tá bom? Se é um exemplo bem pertinente. De marketing digital, não, foi um acaso, né? Então, se ele tem essa atividade, ele tem que se preocupar, sim, com a aplicação da Lei de Proteção de Dados na atividade dele. Mas o condomínio, em regra, não precisa se preocupar, salvo se o condomínio oferece, por exemplo, a sua própria rede de Wi-Fi para esse camarada trabalhar. Percebeu? Porque daí terá compartilhamento de dados entre a empresa dessa pessoa e o próprio condomínio. Então, é necessário aí o condomínio se resguardar de algumas situações. Outro exemplo interessante é a diferença de atividade do condomínio, que ele é representado por um síndico, e às vezes esse síndico é um síndico profissional. E ele tem uma empresa. Então, uma coisa é ele gerir os dados que são tratados pelo condomínio, e outra coisa diferente é ele ter a responsabilidade pelos dados que ele trata na empresa dele. Com tudo isso que a gente comentou, a lei de dados, ela deve ou não ser aplicada em condomínios? Olha, eu sigo aqui a maioria dos profissionais estudiosos que estão tratando o tema. Você tem, vamos lá, partindo do pressuposto que a legislação ela apareceu aí para proteger os dados das pessoas, né? Para trazer mais segurança nessa relação de transferência de dados. E, no outro ponto, sabendo que o condomínio, ele, como pessoa jurídica, ele tem a responsabilidade de tratamento de dados para segurança do morador, dados que lhe são confiados por fornecedores, dados de prestadores de serviço, dados que são confiados também a outros prestadores, né? Por exemplo, se o condomínio contrata uma prestação de serviço específica que será oferecida dentro do condomínio, essa empresa irá coletar dados dos condôminos, né? De uma forma ou de outra. Então, assim, é necessário que exista essa proteção da legislação, e eu entendo que a NPD caminhará nesse sentido para regulamentar essa atividade dentro dos condomínios. Talvez não exigindo 100% daquilo que a lei prevê, como, por exemplo, contratação de um encarregado, né, que seria o DPO, mas existe aí uma grande tendência de que, de fato, vai acontecer dessa forma, será aplicado. Isso sem falar nos condomínios comerciais, que aí não tem dúvida a respeito disso, né? Foi bom você falar dos condomínios comerciais e também tem acontecido muito uma divulgação de condomínios estúdio, onde a pessoa tem o home office, que agora tem esse modelo está bem comum, já faz um tempo que esse modelo existe bastante em São Paulo, que é o estúdio onde a pessoa trabalha e mora. Esse também, com certeza, tem que aderir, porque é totalmente dentro da questão comercial, né?
Então, realmente tem que tomar um cuidado para definir qual é o objetivo principal daquele condomínio, tá? Se ele serve aí a postura ou a possibilidade de utilização daquele ambiente para o comércio, ele tem que tomar cuidado se aqueles dados que são coletados na figura do condomínio pode ser de algum modo associado à atividade pessoal daquele morador, daquele empresário. Tá? Então, tem que dissociar aí um pouco o momento em que cada um atua na sua atividade específica. Então, por exemplo, o condomínio comercial, o condomínio estúdio, ele pode ser responsável aí pelos dados de acesso ao condomínio, pelos dados do Wi-Fi que ele oferece, né? Ele pode ser responsabilizado aí por eventual vazamento de dados que permitiu com que pessoas não autorizadas adentrassem ao condomínio, mas ele, em compensação, não pode ser responsabilizado se eu tenho uma atividade de vazamento de dados inerente somente àquela empresa que estava trabalhando, de determinada pessoa, né? Então o escritório lá de advocacia que estava naquele condomínio. Se aquele escritório vazou dados e o condomínio não tinha nenhuma estrutura de acesso ao compartilhamento de dados, o condomínio não será responsabilizado. Doutor, o que é esses dados pessoais sensíveis que é tão falado dentro da LGPD? Explica para a gente entender, e aí eu te pergunto, o condomínio ele pode tratar esses dados pessoais sensíveis? Como que funciona isso? Tá. Bom, a lei ela cria essa figura do dado sensível, porque são dados que, pelo próprio nome, eles trazem uma consequência maior para a pessoa se vierem, porventura, a ser vazados, tá? São dados que, de alguma forma ou de outra, podem acarretar, por exemplo, discriminação, né? Pode acarretar uma invasão em direitos personalíssimos, né? No âmbito íntimo da pessoa, tá? Vou utilizar um pouco essa determinação aqui da possibilidade de criar uma discriminação, que ele fica ele é mais claro, tá? Por exemplo, a lei é específica ao falar que dados de etnia, dados de opções políticas, opções sexuais, opções religiosas, são dados sensíveis. Porque se porventura forem vazados, existe aí uma grande possibilidade desse dado causar eventuais discriminações na sociedade, né? Nós já, infelizmente, né, acompanhamos alguns casos, né, no dia a dia de discriminação realizada por conta da ciência dessas informações, né? Quantas pessoas não são discriminadas simplesmente por conta da cor de pele? O que é impossível você imaginar numa sociedade evoluída, né? Outra coisa que você falou de dados sensíveis, por exemplo, se um síndico sem noção, ele tem acesso aos moradores, ele sabe, por exemplo, se o morador pagou ou não a cota condominial, ele sabe se o morador está ou não fazendo algum acordo de pagamento. Vamos supor que um síndico sem noção jogue no grupo de WhatsApp um acordo que um morador fez com a empresa de cobrança. Isso é um vazamento de dados de um síndico totalmente sem responsabilidade, mas a gente sabe que na prática isso pode acontecer, né? Por mais absurdo que pareça. Pode acontecer, mas aí eu tenho que tomar um cuidado, porque esse tipo de dado ele não é um dado sensível. Precisa ser protegido? Sim, mas ele não é um dado tido como sensível. Tá. Eu vou dar um exemplo de dado sensível e daí eu entro nesse exemplo que você colocou. Por exemplo, dados biométricos são dados sensíveis. E aí você não pode tratar dados sensíveis com base no cumprimento de um contrato ou no legítimo interesse. Então, quando você fala, por exemplo, eu vou captar a foto da pessoa, o dado biométrico do rosto dela, ou a própria digital para que a pessoa acesse o sistema, acesse o condomínio. É um mecanismo que traz segurança para o condomínio e para todos os condôminos, mas, ao mesmo tempo, é um tratamento de dado sensível. O condômino pode se recusar? Ele, em tese, pode. Ele pode se recusar. Aí o condomínio, representado pelo síndico, tem que ter algumas alternativas viáveis para essa pessoa, tá certo? Então, logicamente que isso sempre será tratado como exceção,
mas não pode ser objeto de discriminação. Então, por exemplo, para tal pessoa foi permitido aí a utilização de um aparelho. Embora isso tenha discussões a respeito da segurança, enfim, ele vai com chaveirinho de acesso, né? Bom, tudo bem, mas isso não pode ser exposto, por exemplo, numa assembleia, para que aquela pessoa seja apontada numa assembleia. Aí vem uma outra questão, que é, por exemplo, a utilização do WhatsApp e de informações contratuais, com informações financeiras. Os condôminos, eles precisam ser informados a respeito da situação financeira do condomínio, mas sem a exposição da pessoa do condômino. Então, assim, quando o síndico ele expõe um dado tão importante quanto esse, o contrato que demonstra o acordo financeiro para todos os condôminos, e se essa exposição foi feita fora de um ambiente controlado, legalmente permitido, por exemplo, uma assembleia pode aprovar determinado acordo com determinado condômino. Perfeito. Agora, você não pode expor esse contrato numa rede de WhatsApp que você não sabe mais ou menos quem está lá naquela rede. Perfeito? Então, aí você tem uma exposição que pode acarretar, sim, um dano ao condômino. Tem uma questão também que tem acontecido bastante em condomínios, que são, até para a questão de controladoria, tem muitos aplicativos que são introduzidos no condomínio para facilitar a comunicação com o síndico, com a portaria, com o zelador. Esse tipo de aplicativo também precisa de um acompanhamento de dados melhor. Como que funcionaria isso? Por exemplo, até aproveitando a mesma, eu acredito que vai ter a ver com o mesmo assunto, esses aplicativos, muitas vezes também são integrados com aquelas maquininhas que eles colocam de refrigerante, que são algumas coisas que eles estão introduzindo muito em condomínio, que é o tal do micromarketing, né? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. É aqui que você verifica a grande importância da aplicação da Lei de Proteção de Dados, Rosi. Você vê, né? Você tem uma massa grande de informações que é tratada pelo condomínio e que, de uma forma ou de outra, né, os aplicativos, os sistemas inovadores tentam melhorar a vida das pessoas de comunicação, de acesso, uma série de coisas, né? Esses ambientes, esses aplicativos, por exemplo, foram muito importantes no período de pandemia, né? Onde o síndico teve a obrigação, por exemplo, de restringir algumas áreas. Puxa, então como que a gente faz? Não, cria um modelo de agendamento de áreas. Então, o aplicativo oferece o agendamento facilitado, né? Um controle melhor dos dados das pessoas que estão entrando em determinados ambientes comuns. E aí você vê, né? É importante você manter a tecnologia, o desenvolvimento, porque essas ferramentas só aparecem para melhorar o nosso dia a dia. Mas você tem que ter uma proteção atrás disso, né? Então, logicamente, existe aí uma necessidade do síndico, né, ter um controle dos dados, como que aquele aplicativo trabalha, aonde ele armazena aqueles dados, né? O condomínio tem que ter um mapeamento constante dessas informações, né? E, para melhorar, né, nós temos o micromarketing, que é um elemento que eu acho fantástico. Por exemplo, no meu condomínio tem. Eu acho fantástico. Por quê? Poxa, chegou altas horas da noite e tal, esquecemos de comprar alguma coisa no mercado. Desce ali no micromarketing, tem lá alguma coisa, um refrigerante, às vezes algum salgado, alguma coisa assim, ou elementos até de gerais de supermercado. O que auxilia muito, né? Vamos colocar assim, em condomínios clube, por exemplo, que você tem uma massa gigantesca de pessoas lá dentro, a facilidade de aquisição desses produtos traz um conforto para a pessoa. Você comentou a respeito de dois elementos importantes aí para o dia a dia do condomínio, né? Primeiro, o aplicativo. Poxa, no aplicativo nós temos várias informações sendo inseridas para quê? Para melhorar, para trazer o conforto ao condômino, né? Antigamente, a organização dessas informações era realizada de um modo totalmente diferente. Com a automatização disso, você consegue maior rastreabilidade dos dados, né? E você consegue demonstrar ou oferecer para o condômino
uma experiência mais confortável com todo o condomínio. Vou dar um exemplo. Pandemia. Quando veio a pandemia, a maioria dos síndicos decidiu aí por fechar as suas áreas comuns ou possibilitar a utilização de acordo com agendamentos. Se fosse antigamente, o agendamento deveria ser realizado como? A pessoa tem que descer até a administração, colocar lá numa ficha que tal horário está reservado para ele, enfim, né? Hoje não. Hoje você acessa no aplicativo, com facilidade você reserva a área, sabe se a área está já ocupada por alguém ou não. Você consegue definir quantas vezes o condômino conseguiu reservar ou limitar o número de reservas, enfim. Você tem aí na prática uma facilitação, né? Os meios digitais, eles surgem exatamente para facilitar o dia a dia, o que é muito importante. Agora, você tem que ter um controle sobre esses dados. E aí vem a responsabilidade do condomínio, né? Você tem uma massa de dados que o condomínio precisa saber, de fato, se aquele aplicativo que ele contratou oferece os mecanismos de proteção adequados, se é um aplicativo confiável, se a base desses dados está armazenada na nuvem, mas em que nuvem? Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, né? Você tem que tomar cuidado com isso para saber em qual situação a lei de proteção de dados será devidamente aplicada. Do outro lado, micromarketing, sensacional, né? Eu adoro micromarketing, no meu condomínio tem, por exemplo, e isso facilita muito, né? Poxa, com determinada hora da noite eu não quero sair, não sou aquela pessoa que quer se expor por conta da pandemia, eu posso descer até o micromarket, comprar alguma coisa que esteja faltando de imediato em casa, sem problema nenhum, né? Só que esse micromarketing ele vem acompanhado da coleta de dados dos condôminos também. Sejam dados financeiros, através da maquininha de cartão, por exemplo, até dados biométricos, porque alguns micromarkets colocam câmeras de proteção no local. Então, o condomínio tem que ter ciência de que ele está compartilhando dados com terceiros. Nesse caso, a legislação chama de operadores, né? E quem é responsável pelo vazamento de dados se um micromarketing vazou determinado dado? Em primeiro ponto, é o condomínio. Na primeira análise, o condomínio é responsável pelo vazamento de dados. Então, ele tem que fazer o quê? Se resguardar de contratos bem redigidos, com cláusulas de responsabilidade, que permitam entrar com ação de regresso contra essa empresa. Essa empresa tem que demonstrar que está adequada à legislação, né? Porque aí você consegue criar uma rede de proteção dos dados daquelas pessoas que moram naquele condomínio. Agora, vamos imaginar que um condomínio que não tenha essa proteção vá contratar um fornecedor. Ela pode exigir que esse fornecedor apresente isso? Existe isso ou não? Pode. Né? Hoje, nas nossas adequações, a gente sempre informa para as empresas, condomínios, que eles precisam tomar o cuidado com quem eles estão contratando. Porque se existir o compartilhamento de dados, quem é responsável é o condomínio. Então, eu tenho um fornecedor que irá prestar serviço dentro do condomínio e ele, de algum modo ou de outro, terá acesso a dados desses condôminos, né? Então, nesse caso, eu preciso contratar uma pessoa que já esteja devidamente qualificada para atuar com esses dados. Senão, eu estou assumindo uma responsabilidade ainda maior, mesmo que a minha atividade ainda não esteja adequada. Agora, tem acontecido também em alguns condomínios essas assembleias virtuais. Isso também precisa de proteção de dados, André? Precisa. De novo, nós entramos naquela necessidade de trazer mais conforto e viabilidade para as ações do condomínio, né? E esse momento de pandemia, ele foi muito, apesar de ter sido aí, né, estar sendo um período muito complicado para a sociedade, ele trouxe situações que fizeram com que as pessoas pensassem fora da caixa, né? Então, situações que estavam engavetadas para análise posterior, um dia a gente vê como é que pode realizar, acabaram sendo analisadas com antecedência. A Assembleia Virtual foi uma delas, né? Então, esse mecanismo ele é muito importante, ele traz celeridade para os procedimentos do condomínio, ele permite que mais pessoas estejam presentes nas assembleias, né? Porque é natural.
A assembleia que enche de morador é a assembleia de sorteio de vaga de garagem, né? Tirando essa, a maioria dos condôminos não comparece, e por uma série de fatores. Às vezes o condômino está no seu trabalho, às vezes o condômino está em possibilidade de estar presente no local, né? A assembleia virtual, em compensação, abriu um horizonte para essas pessoas que estavam impossibilitadas de comparecer. Principalmente quem mora longe, em outra cidade, né? Tem muito proprietário que investe no apartamento e mora em outro local. Então, dá uma possibilidade da pessoa não ter mais a desculpa e poder participar das necessidades do condomínio, porque muitas decisões de assembleia podem lá na frente trazer muitos problemas para quem não participa, não se envolve, né? A gente faz um trabalho muito forte aqui no condomínio para tentar conscientizar o proprietário de participar, porque depois de decidido, para voltar atrás é muito complicado, né? Uma coisa simples, eleição de síndico. Quantos síndicos são eleitos com o voto de 1/3 do total da massa condominial, né? E desse 1/3, metade estava com procuração. Então, assim, realmente é um mecanismo de democratização, eu costumo dizer de isso. forma mais organizada, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma obrigação para o condomínio, que é uma obrigação natural, que é de quê? Oferecer os melhores meios para que aquela assembleia seja gravada, seja armazenada em local correto, né? Que tenha ou não a identificação das pessoas, como será filmada aquela assembleia, enfim, tem alguns cuidados que você tem que adotar. Mas eu acho que os benefícios são tão maiores que o ônus que acaba sendo uma atividade muito viável para o condomínio, né? Sim, quanto cada vez mais a tecnologia ela favorece a gente fazer uma democracia inteligente, né? Porque quem é de condomínio sabe que muitas decisões que são feitas na Assembleia, desde a eleição do síndico até as decisões do dia a dia, muitas vezes a ata não fica tão clara, ela gera interpretações duvidosas, e você ter essa Assembleia com proteção de dados, com acompanhamento maior, uma coisa que a gente faz muito no nosso condomínio é filmar para tentar o melhor possível manter o que foi combinado, ajuda muito, né? Agora, eu quero te fazer uma pergunta, André, do seguinte: quem é o controlador do dado dentro do condomínio? Tá. É o síndico? É o corpo diretivo? Como isso é decidido? Aqui a gente tem que tomar um cuidado para a gente diferenciar bem a situação. Por quê? Porque eu já vi em algumas reuniões as pessoas realmente perdidas nos conceitos e acabando transferindo responsabilidades para quem não as tem, tá? Então, assim, a gente tem que diferenciar um pouco. E eu vou usar o exemplo aqui, eu vou fazer um paralelo, tá? Imagina uma empresa que tem o seu diretor, perfeito? O diretor, ele atua como pessoa física, né? Ele tem lá a sua vida, tal, mas ele atua dentro da instituição. Se ele é responsável por um vazamento de dados daquela instituição, quem tem que ser penalizado? A instituição. Perfeito? Então tá bom. Porque aquela pessoa, na sua vida pessoal, ela não tem a responsabilidade em si. Ela pode, logicamente, se ela agiu de má fé, se ela agiu com vontade de causar o dano, aí é outra coisa. Mas, a princípio, quem é responsável é o condomínio. Desculpa, é a empresa. Trazendo um paralelo, tá? Eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Quem é o controlador dos dados da massa condominial? Quem controla aquela massa condominial? É o condomínio. O condomínio é representado por quem? Pelo síndico. Então o síndico é o controlador? Não. O síndico, ele é o representante do controlador, que é o condomínio. Vamos pensar assim, o condomínio tem um síndico orgânico, e o síndico orgânico não tomou as devidas cautelas para proteger determinado dado. Quem é responsável é o condomínio. Da mesma forma, se for um síndico profissional. Aí vamos dar uma pausa aqui. Porque o síndico profissional, ele tem uma empresa que está recebendo dados e tem que tratar os dados conforme a orientação do controlador. Quem é o controlador? Condomínio. Então, aquele síndico tem que tratar os dados como operador. Ele tem uma responsabilidade subsidiária aqui, se porventura for comprovado que ele tratou os dados fora do que a lei determina ou contrário às determinações do condomínio.
Por isso que as decisões nesse sentido precisam vir através de assembleias, né? Através dos conselheiros, por exemplo, né? O síndico tem que colocar à disposição das pessoas a possibilidade de definir algumas situações, né? O condomínio decidiu contratar um sistema de obtenção de biometria. Perfeito. Se vazar a biometria, quem é responsável é o condomínio, né? Então aí você consegue diferenciar bem as pessoas que estão nesse jogo, digamos assim. Trabalhar com condomínio é um exercício de cidadania incrível, né? Porque com certeza. Eu sempre falo muito no nosso condomínio e é importante as pessoas que gostam de condomínio, que se interessem por isso, entendam a responsabilidade disso. Quem manda no condomínio são os proprietários e o condomínio é responsável. Então, cuidado quando você elege um síndico, um corpo diretivo, e cuidado também quando você se coloca para ser síndico ou participar do corpo diretivo. Não é uma brincadeira, né? Exato. O síndico, ele tem uma competência e uma obrigação muito importante, né? Ele é o representante daquela massa. Então, ele executará no exercício da sua função aquela determinação que foi encaminhada pelo condomínio. Então, a melhor forma aí de obter essa determinação é as assembleias. Tem os regimentos internos, tem todas as disposições que autorizam a atividade dele. Então, se está lá no regimento interno, que ele tem autorização para efetuar compras até R$2.000, sem autorização da Assembleia, ele pode executar isso, prestando conta sempre, né? Então, o síndico ele passa a ter uma importância, e já vem tendo uma importância muito grande desde do Código de 2002, com responsabilidades, inclusive, criminais. Então, eu costumo dizer, eu bato palma para os síndicos, né, profissionais que exercem atividade com respeito, com lisura e com como é que fala? Com responsabilidade, né? Porque realmente é um desafio grande, porque lidar com pessoas é um desafio grande, e ao mesmo tempo a massa condominial que tem a responsabilidade, chama para ser a responsabilidade de participar das decisões do condomínio, né? Isso é muito importante. E cada vez mais as pessoas estão profissionalizando o síndico justamente para evitar, né, essa confusão, porque tem muito síndico orgânico que ele entra por acaso, aí ele não entende nada, depois ele quer pular fora, aí dá problema, ele quer dar uma de que, eu não sei. Só que na lei não funciona assim, né, gente? É um exercício de cidadania e a LGPD vai ajudar as pessoas a melhorar essa relação, a profissionalizar cada vez mais isso, né? Isso é muito importante mesmo. Agora, no caso do síndico profissional, você deixou claro aí que ele é uma empresa, né? E ele vai ter essa responsabilidade maior, e até quando o condomínio for também contratar, ele pode pedir, André, que esse síndico apresente essa adequação, ou não necessariamente? Perfeito, precisa. Vou dar um exemplo, né? Se eu contratei aquele fornecedor de micromarketing do condomínio, eu quero saber se ele tem as medidas de segurança necessárias para tratar os dados do condomínio. Quando eu contrato um síndico profissional, é a mesma coisa, porque o síndico ele obrigatoriamente receberá informações dos condôminos, né? Vou dar um exemplo aqui. Existe muita comunicação entre síndico e condôminos através de WhatsApp. Então, por exemplo, até para a segurança das partes, tanto do condomínio quanto do síndico, é preciso definir no contrato qual será o veículo oficial de comunicação. Porque podem existir vários grupos de condôminos no WhatsApp. Se existir um do qual o síndico é o responsável, ele tem que ser o administrador e ele terá que se responsabilizar pelos dados que são trocados naquele meio. Então, por exemplo, aí vem a dica para o síndico profissional utilizar, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp Business, que ele tem uma medida de segurança um pouco maior, né, que traz aqui mais segurança corporativa. Rastreabilidade do dado. Porque se porventura ele for demandado em algum momento a apresentar dados, a fornecer informações, ou ainda, se ele for demandado em sua responsabilidade, ele consegue evidenciar da onde o dado veio, por onde passou e por onde foi armazenado, né? Então, é importante sim. Aliás, os síndicos profissionais que acabam adequando as suas empresas à lei de proteção de dados, com certeza está um passo à frente aí nesse mercado.
André, explica para a gente qual é a diferença do condomínio controlador e o síndico profissional controlador. Tá ótimo. Isso faz parte um pouco daquela dúvida que o pessoal tem sempre. Olha só, a gente acabou de comentar aqui, né? O condomínio controlador, ele controla os dados daquela massa condominial no seu dia a dia. E o síndico, ele é um operador desses dados. Então, ele tem que executar exatamente aquilo que o condomínio determinou. Do outro lado, o síndico tem uma empresa. Ele pode ter aí eventuais colaboradores. Ele pode ter prestadores de serviço dele. Ele pode ter, sei lá, uma série de contratos que ele celebra para executar a sua atividade. Nesse caso, ele está agindo aqui como controlador desses dados. Não os dados da massa condominial, mas os dados que ele trata por conta da sua atividade, né, na contratação de colaboradores e assim por diante. Então, nesse momento, ele é um controlador. Quando ele atua no exercício da sua função dentro do condomínio, ele é um operador dos dados que são controlados pelo condomínio. Nossa, nós vamos ter que trocar muita ideia sobre isso. Acho que muita gente vai ficar assim, e agora, né? E é bom a gente levantar esse assunto, porque tem muito detalhe dentro de um condomínio que precisa ser entendido, né? Eu até queria te perguntar com relação ao DPO, que é, no caso, o profissional que é responsável pela gestão desses dados. O condomínio deve indicar como que funciona isso na prática? Pois é, aqui, Rosi, a gente tem um terreno tão nebuloso e que assim com informações muito desencontradas por aí. Vou partir do pressuposto de que eu preciso entender qual é a função do DPO, tá? Do encarregado. A função dessa pessoa, ela vai desde ser o polo de comunicação entre controlador, titular, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, operadores, né? Ele é o centro de comunicação. Então, por que serve a indicação dessa pessoa? Se houve um vazamento de dados no condomínio, a Autoridade Nacional decide investigar o condomínio, quem tem que receber a carta de intimação é o DPO. Quem tem que responder é o DPO. Então, ele tem que ter o conhecimento técnico jurídico, ele tem que ter o conhecimento técnico de TI, para fazer o quê? Rastrear de onde veio aquele dado, entender o processo do condomínio, saber se, por exemplo, aquele dado vazado não foi do camarada lá do micromarketing, né? E aí, com isso, ele consegue elaborar essas respostas. Mas eu já ouvi pessoas falando que a atividade dele só será essa, como se já não fosse muito, né? Ele tem outras atividades. Ele é responsável pela fiscalização, gestão dos dados, não só em resposta às solicitações, mas no dia a dia. Por exemplo, é o DPO que será responsável por treinar os porteiros. Ele tem que ter um mecanismo de treinamento para o porteiro saber o que ele tem que fazer em determinadas situações que ele trata dado pessoal. Para que ele treine os colaboradores, para que não tire foto, por exemplo, da tela do computador, né, do sistema de cadastro das pessoas. Enfim, tem uma série de coisas aqui que esse DPO tem que organizar. Saber o processo de captação de dados do condomínio, né? E assim por diante. E aí vem a história. Tem algumas pessoas que estão colocando na figura do síndico a obrigação de realizar as atividades de DPO. Primeiro, que isso não é atividade do síndico, diretamente falando, porque vamos utilizar a figura do síndico profissional, tá? Não é a atividade direta do síndico, até porque existiria uma incompatibilidade. O DPO, ele tem que fiscalizar o que o operador está fazendo. Então, como que eu posso nomear o operador também como DPO? Percebeu? Então, em tese, o condomínio tem que nomear alguém para ser o gestor desses dados. Mas acho que, veja, é uma atividade que é remunerada, né? Então, em tese, eu entendo que a ANPD terá que regulamentar também essa atividade, tá certo? Você fez um comentário importante mesmo, porque ainda não está muito claro, né? Aí eu te pergunto, o síndico profissional ele pode assumir essa atividade nesse momento?
na ausência do DPO? Eu sinceramente acho temeroso, porque é um risco tanto para o síndico, porque ele assume uma responsabilidade que vai além da responsabilidade do seu contrato, tá? E tanto para o condomínio, porque daí você coloca o operador de dados para fiscalizar a própria atividade. Então, eu acho temeroso. O que eu entendo que poderia ser realizado daqui para frente, logicamente as coisas serão mais esclarecidas com o passar do tempo, a nomeação de um DPO orgânico, por exemplo. Né? Então, você nomeia alguém interno do condomínio que participe daquela massa condominial para agir como DPO. Né? Para Mas quê? ele Para pode, fiscalizar assim, essas atividades. mas ele pode, assim, ter a formação, porque DPO exige uma formação. No caso, essa sugestão que você colocou foi assim, vamos supor, no corpo diretivo você poderia colocar uma pessoa para fazer esse papel? Exato. É importante que você tenha algumas formações, mas a lei não exige. Então, em tese, qualquer pessoa pode ser DPO. Você tem que ter conhecimento jurídico, você tem que ter conhecimento técnico, né? Um apoio aí nessa situação. Então, por exemplo, o que eu imagino para condomínios agora no início seria, daquela massa condominial, né, alguém pode ter conhecimentos profundos na área de TI, outro pode ter conhecimento profundo na área jurídica, e aí você forma um pequeno conselho do condomínio que será, né, que fará às vezes desse DPO, controlando essas atividades. Logicamente que a gente vai avaliar aí mais para frente a definição da NPD. Se a NPD determinar a mesma atividade que é aplicada para as empresas, então o condomínio terá que contratar uma pessoa. E aí é um custo maior para o condomínio, né? É um assunto ainda confuso. E daí você ainda tem a Sim. questão do condomínio, que são as convenções. Tem muito condomínio que tem uma convenção completamente desatualizada, antiga, e vai bater em muitas questões da lei aí, como resolver isso. Nós vamos ter que falar muito nesse assunto ainda, hein, André? Com Para você certeza. atualizar a gente sobre isso. Com certeza. É um Muito, assunto vasto aí, com certeza. Tem muito, muita coisa para se muito. tratar. Os documentos do condomínio em geral precisam sim de revisão para adequação em questões mínimas aí para que traga segurança para todas as partes, né? Tanto para o síndico profissional, que tem que ter a liberdade necessária para executar a sua função, ele é o comandante do condomínio, então ele não pode ficar à mercê da vontade ou coação de um ou de outro condômino, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Em algumas situações chega até a ser assédio moral, mas em compensação o condomínio também tem a necessidade de estar protegido contra a atividade de eventual síndico que não haja de acordo com a legislação. Você tem que, na verdade, encontrar um equilíbrio aí de atividades, né? Então, essa legislação, entendo eu, sim, veio para dar mais segurança para essa massa condominial e também para os síndicos, né? Nas convenções, a obrigação do síndico é pelo menos uma vez no ano, mas ele não pode se recusar a prestar conta do dinheiro do condomínio só uma vez no ano. Então, tem alguns lugares que, quando o síndico ele procura manter uma transparência, existe a prestação de contas tudo virtual, de qualquer lugar a pessoa acessa e tem a informação sobre tudo. Então, isso daí também precisa ser implantado em alguns condomínios e Sim. essa figura do DPO vai ser fundamental para poder proteger esses dados, né? Aí eu te Claro, com pergunto, certeza. qual vai ser a função do DPO que for contratado ou que for essa pessoa eleita? Qual vai ser a função dele dentro do condomínio? Vamos imaginar aqui, tanto sendo orgânico como do síndico profissional. Tá. Bom, a principal obrigação aqui é ser realmente o gestor desses dados, né? Ele vai cuidar para que os dados sejam tratados de acordo com a legislação, de acordo com o regimento interno, de acordo com os demais documentos do condomínio. Então, por exemplo, ele tem que fiscalizar se a portaria solicita o termo de consentimento necessário, quando necessário. Se a portaria executa as atividades
de acordo com aquilo que foi colocado, solicita o documento correto da visita, permite que o condômino morador entre dentro das regras do condomínio, né? Fiscalizar, por exemplo, quando eu tenho eventos no condomínio, que você precisa lá fazer uma enquete, né? Como que essa enquete será apresentada, como os dados serão utilizados, o armazenamento disso, né? Tem toda a forma de descarte do condomínio, desses dados. O DPO será responsável, por exemplo, o condomínio decidiu se mudar, condômino, foi embora, vendeu o apartamento. Bom, aqueles dados dele estão armazenados no computador. O DPO tem que ficar atento para que o síndico determine a exclusão daquele dado. Ou, se ele não excluiu, né, para que ele acompanhe e oriente o síndico a executar aquela atividade. Nossa, você tocou Além no disso, ponto. Pode concluir. Tá. Além disso, tem as comunicações, né? Ele é responsável por tratar diretamente com o titular, com a NPD, em eventuais solicitações de informação. Você tocou num ponto importante dessa questão de entrada e saída de pessoas que mudam, que saem, que voltam. É muito comum nos condomínios ter vários apartamentos vazios e muitas vezes a chave fica na portaria. E já aconteceu no meu prédio e muitas pessoas que trabalham em condomínios vão confirmar o que eu estou falando. Pessoas que invadem apartamentos porque não tem controle nenhum. Recentemente, no nosso condomínio, uma pessoa invadiu um apartamento e morou 6 meses sem a proprietária saber. Então, assim, parece absurdo, mas isso acontece mais do que vocês imaginam. Então, essa figura de controlar dados, informações, entrada e saída de pessoas, é um volume muito grande de pessoas que entram e saem, então isso vai dar uma segurança muito maior para que os condomínios se organizem, né? Porque a tendência cada vez mais é mais condomínios, e cada condomínio, é o que eu falei, é uma cidade, mesmo que seja uma cidade pequena, e vai precisar se adequar à lei. Então, muita coisa que a gente está passando aqui vai se atualizando, né? E o André vai estar nos passando essas atualizações constantemente. Então, eu vou passar para vocês os contatos para vocês acompanharem. Então, os podcasts nas principais plataformas, inclusive no Spotify, é o Impacto Digital. No YouTube já tem o canal também, que é Impacto Digital, Lares LGPD, e o Instagram, Lares LGPD. Nesses canais você pode mandar dúvidas, sugestões, e a gente vai trazendo esses conteúdos para poder orientar vocês, porque a LGPD ela trouxe uma mudança cultural muito importante para o nosso país, e a gente vai ter que aprender muito sobre a lei. Quanto mais a gente aprender, melhor, até para a gente poder traçar tudo que é feito na lei é de acordo com as necessidades. Então, se a gente vai passando, a lei vai se ajustando até a gente chegar num modelo mais completo, né, André? Com certeza, com certeza. E é um vasto tema aqui, né? Um tema muito rico, né? A gente poderia ficar a tarde toda aqui falando a respeito disso, o dia todo. Tem temas como, por exemplo, a utilização do Airbnb, como que o Airbnb vai se adequar à lei de proteção de dados, a utilização de fornecedores em determinadas situações. Enfim, fica aí a dica, inclusive, né, para que o pessoal que nos acompanha apresente, né, dê dicas aí de temas que vocês querem ouvir a respeito de lei de proteção de dados, de condomínio, direito digital, que aí será um prazer criar um conteúdo a respeito desses temas, tá bom? Nossa, maravilha. Vamos falar muito mais ainda sobre isso, nos vemos no próximo podcast. André, muito obrigada por esses esclarecimentos de hoje e nos vemos nos próximos conteúdos. Perfeito, Rosi. Eu que agradeço demais a oportunidade e mando um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. Para você que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, já segue o nosso podcast e também, se tiver no canal do YouTube, já se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários para que a gente possa melhorar os conteúdos e ajudar o Brasil a ficar mais protegido. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá! Um abraço!